Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Helenildo, quando eu cheguei nessa sacristia hoje, eu abracei e falei assim, você acredita que você é padre, né? Você não sonhou não, é verdade. Brincando com ele, né? Acordei cedo, encontrei o Charles também cedo já lá em casa. E para mim é uma alegria partilhar a palavra na sua primeira missa. E você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, os irmãos que estão aqui, os seminaristas que conviveram com o senhor nesses últimos tempos, como coordenador lá da casa, do nosso seminário da Casa de Filosofia, todos estão aqui também, os irmãos de comunidade. É uma grande alegria, pensando, Padre, nessa missa, pensando no senhor, na sua história, em tudo aquilo que nós vivemos aqui na Canção Nova, me vieram 3 palavras diante da liturgia e também de tudo aquilo que é a sua história e também da sua família, mas a caminhada que o senhor fez até chegar aqui, ontem foi o fim de um... Como que é mesmo que você falou no final? O final de um grande começo. E as palavras foram generosidade, que me vieram, docilidade e fidelidade. A generosidade daquilo que é essa liberalidade de Deus. Não é? Ontem nós escutávamos na liturgia da ordenação de vocês, na solenidade da Santíssima Trindade, Deus que tanto amou o mundo e na sua generosidade enviou o seu Filho unigênito. Então essa generosidade de Deus de nos dar Jesus, de nos dar o Salvador, de nos dar a salvação. Mas essa generosidade de Deus que ela é contínua, essa bondade de Deus, essa liberalidade de Deus que nos dá sacerdotes, para que continue a obra do Cristo, a presença do Cristo sobre a terra. E essa generosidade que o Senhor aprendeu em casa com o seu José e a Dona Maria, que na generosidade do coração deles ofereceram 14 filhos. Não é? Para Deus, foram tão generosos com Deus, se abriram tanto à vida, que Deus deu 14 filhos. Um sacerdote, 2 religiosas. Generosidade, a generosidade do seu coração de se entregar a Deus e de se consagrar a Deus. E aí a gente vai ver a generosidade do Cristo, que depois de um tempo de preparação, não é, a vida inteira de silêncio, de vida oculta, depois, quando é batizado, o Espírito leva para o deserto, esse é o caminho que São Mateus vai fazer no Evangelho, e o primeiro sermão é o Sermão da Montanha,
na cronologia de Mateus, e ele sentado no monte como o novo Moisés, ele traz na sua liberalidade, na sua generosidade, o sermão da montanha, o seu ensinamento, ali como o novo Moisés, trazendo a lei e os mandamentos do novo Moisés. E isso precisa falar ao seu coração, não é? Primeiro, é a radiografia, o sermão da montanha, especialmente aqui as bem-aventuranças, é essa radiografia íntima do coração de Jesus. É o que ele quer fazer com os seus santos e é o que ele quer fazer no seu ministério. O senhor precisa estar muito atento a esse sermão da montanha a partir de agora. Claro, a liturgia da sua ordenação, as leituras de ontem, fique atento a elas, fique atento àquilo que Deus está te dando como divina providência para sua primeira missa. Então isso vai dar o tom, porque qual é o lema que você colheu de Deus? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então ele está profundamente ligado com essa dinâmica dessa montanha, dessa réplica do Sinai, que é esse lugar onde Jesus senta e ensina os seus discípulos, ensina os apóstolos como deveria ser a caminhada, o ministério e a maneira deles pregarem o evangelho. Eu vou fixar aqui, dentro dessa realidade da generosidade, somente a primeira bem-aventurança. O restante, depois o senhor vai meditando. Você tem a vida toda para viver essas bem-aventuranças e colocá-las em prática. Mas o pobre em espírito é aquele que tudo entregou para Deus. Aquele que deu tudo, a generosidade. Pobre em espírito é aquele que se despojou, se entregou, se sacrificou. Eu já ouvi um sacerdote, muito amigo da Canção Nova, dizer, não é, o padre Paulo Ricardo, que o sacerdote é o sacrifício de um homem. A generosidade da entrega da vida de um homem veio para este mundo para tudo entregar a Deus. O Senhor veio para esse mundo para dar tudo. Essa é a pobreza de espírito. E qual é a grande riqueza de tudo isso? É o dom da salvação. O dom da salvação do Cristo, o dom da salvação que Ele quer que o Senhor seja instrumento dela, a partir daquilo que ele orientou o Senhor no seu lema de ordenação. Você, Padre Helenildo, descobriu a riqueza, aquilo que vale a pena, consumir toda a vida por Jesus Cristo, pelos valores do reino e pela salvação das almas. Generosidade. Seja generoso com Deus cada dia mais, e você vai encontrar o brilho do seu sacerdócio, o brilho da sua vocação, porque dessa palavra, ai de mim se eu não pregar o evangelho, brota aquilo que o nosso pai fundador diz, ganas por almas, paixão pela salvação das almas. É isso que Deus deseja que o Senhor viva no seu ministério. Pobre é o homem honesto, piedoso, praticante da justiça, totalmente aberto. Era essa visão do pobre no Antigo Testamento, mas também olhando para o Novo Testamento. É um homem honesto, piedoso, praticante da justiça, totalmente aberto a Deus. Seja aberto às novidades de Deus, Padre. Seja aberto às surpresas de Deus, como tanto você quanto o diácono, o Padre Charles e o diácono Márcio Leandro foram. Deus surpreendeu vocês, não é? Com a ordenação ontem, na condição, e houve generosidade, houve despojamento, houve abandono nas mãos de Deus, houve confiança. Então, essa generosidade para viver as surpresas de Deus. Deus aqui, ele não está falando simplesmente de uma pobreza sociológica, porque essa pobreza, ela não é boa. Porque ela é causa de injustiça, ela é causada por injustiça, mas é uma pobreza como bem-aventurança, é uma realidade acompanhada pela simplicidade do coração, pela convicção profunda da necessidade que o homem tem de Deus, pela integridade de vida e também pela abertura aos outros. Seja pobre em espírito, seja generoso, que o seu sacerdócio expresse isso para a comunidade Canção Nova, que o seu sacerdócio expresse isso para o povo de Deus, essa generosidade, essa disponibilidade, essa integridade de coração. Tudo aquilo que Deus, a partir de agora, realizará através de você. Na primeira leitura, nós vemos um pobre de espírito, o modelo, o profeta Elias, que
não faz a vontade dele, mas obedece a Deus. E Deus o sustenta, e Deus o abençoa, Deus o tira do escondimento, Deus coloca e expõe o profeta Elias. Por quê? Pela salvação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pela salvação do povo de Israel que estava na idolatria. Elias vai lá, exorta Acabe, diz que não vai mais chover. Uma unção profética proveniente dessa generosidade, mas também dessa docilidade à voz de Deus. Comunica o que Deus falar ao seu espírito. Não simplesmente prepare uma pregação no seu ministério, na celebração dos sacramentos, racionalmente. Mas ouça a Deus, escute o que Deus quer, transmita o que Deus quer, seja dócil àquilo que Deus quer. O profeta Elias foi dócil e Deus libertou uma nação pela docilidade dele. Deus libertou uma nação porque ele foi dócil àquilo que Deus disse. E a docilidade muitas vezes nos expõe ao final das bem-aventuranças. Felizes sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande no céu. Mas aqui não é falar mal porque você cometeu algum erro, alguma realidade de uma fragilidade exposta ou um escândalo. Mas aqui falar mal pela fidelidade ao evangelho, pela fidelidade ao magistério da igreja. Não seja um padre politicamente correto, porque o politicamente correto vai tocar a vida do jeito que o mundo, no pensamento mundano, quer. Mas o evangelho não é politicamente correto. A doutrina da igreja, inclusive você, já até lançou um livro falando da realidade da defesa de um valor inegociável, que é a vida. Essa realidade profunda que nós, como sacerdotes, temos também que agir na moção profética, da docilidade profética do Espírito, para que a gente evangelize de verdade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Essa docilidade, não negocie a palavra, seja fiel ao magistério e à tradição. O grande segredo de um ministério bem-sucedido é a profunda comunhão com Deus, pela vida interior, pela oração. Nem a palavra, nem o ensinamento da igreja, eu volto a afirmar isso, é politicamente correto. Seja usado profeticamente, exerça o seu ministério profundamente, com simplicidade e fidelidade a Deus no profetismo. Paulo disse, aquele que você também precisa olhar como modelo. Tenho buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo, disse o apóstolo Paulo. O nosso pai fundador, e aí eu quero concluir com a palavra do nosso pai fundador, ele diz que cada estado de vida é um dom para a comunidade. A comunidade tem mais vida com a presença dos sacerdotes. E ele vai dizer, o sacerdote, na Canção Nova, ele especificamente contribui com a vida sacramental. Ele é ministro do sagrado, em primeiro lugar. Depois ele vai dizer no documento sobre nós, sacerdotes, ser padre é ter vida própria de padre. Acabou a sua vida de diácono, já tinha passado de seminarista há algum tempo, mas é ter uma vida própria de padre. Você é irmão de todos, mas você é padre. Ter uma vida própria de padre. Viver o carisma da Canção Nova com todos os nossos princípios de vida, a nossa espiritualidade, que pode ser distinguida de dois aspectos. Primeiro, uma busca constante pela santidade, ou santos ou nada. Segundo, uma constante e crescente vida carismática. Ou somos carismáticos, ou pereceremos. Viver a vida no Espírito, ter uma intensa sede pela santidade. Depois o padre vai dizer que se nós vivermos assim, nós experimentaremos uma alegria própria do carisma. E acima de tudo, o padre, Canção Nova, é um comunicador. Esse é o nosso diferencial. Isso é possível graças ao carisma que nós vivemos. Nós somos destinados pelo modo que vivemos. Profunda intimidade com Deus na vida que vivemos, no modo que nós comunicamos.
que sejamos cada vez mais padres, a exemplo de Jesus sacerdote, profundamente carismáticos. O nosso pai fundador vai insistir nesse documento dos padres. Que sejamos padres que comunicam com a força especial o evangelho de Jesus Cristo. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Numa vivência no Espírito. Depois ele vai dizer, concluindo essa primeira parte do documento, aspirar a ser santo, aspirar a ser profundamente carismático, aspirar a ser um comunicador de Deus, comunicador do evangelho, profundamente comunitários, alguém que ama ser comunidade, que ama viver em comunidade, que sente necessidade de viver em comunidade, construindo a vida fraterna. Generosidade, docilidade, fidelidade. É o que Deus chama você a partir de agora. Não que você já não o fizesse, mas agora de uma maneira mais exposta, mais explícita, mais compartilhada, porque é assim, é com a nossa vida. Dom Beni dizia ontem que mesmo calado, o sacerdote evangeliza. Mesmo calado, mesmo sem falar nada. Eu imagino o coração do povo de São Miguel do Guamá, lá da sua agrovila, não é? Cristo Rei, a alegria. Eu vi a foto dos seus pais ontem, que foi sua generosidade com a igreja e com Deus também, de vocês, né, dos 3 que foram ordenados ontem, de abrir mão da presença dos pais. Queriam muito, eu imagino que, claro, eles estavam aqui no coração presentes, mas vocês foram generosos. O Senhor já começou o ministério nessa generosidade do sacrifício. Foi um sacrifício. Mas para quê? Para se dar inteiramente a Deus e viver verdadeiramente o sentido do evangelho e também da vocação sacerdotal. Então, eu desejo do mais profundo do meu coração que você seja muito feliz no seu ministério, muito fecundo, que você viva essa generosidade e que nós, como comunidade Canção Nova e o nosso povo de Deus que recebe a nossa evangelização, possa ver no Padre Helenildo essas características profundas da generosidade, da docilidade e da fidelidade a Deus. A exemplo de Jesus, sumo e eterno sacerdote, a exemplo do nosso fundador, ele é o seu modelo. Olhe para ele. Olhe para o Monsenhor Jonas Abib, porque ele é o modelo. Eu não sou. Hoje eu sou responsável dos padres, isso é transitório, né? Eu vou passar, mas o nosso fundador é o modelo. Nós temos a graça de ter um fundador sacerdote. Então olhe para ele e deseje ser padre como ele é, nesses mais de 50 anos de sacerdócio, de fidelidade a Deus que ele tem e à igreja. Então olha para ele e aprenda a ser sacerdote com toda generosidade, com toda docilidade e com toda fidelidade a Deus, olhando para o nosso Pai fundador. Porque ele olhou para Cristo, olhou para Dom Bosco olhou para Cristo. É uma sequência que nós precisamos viver e experimentar. Deus abençoe você, sua bênção.